Como que é o desafio de fazer isso aí? Aconteceu que nos primeiros 8 meses a gente tinha mais de 1.000 clientes. Qual que é a principal fonte de vocês para conseguir atrair dentistas? Qual foi a maior lição que você aprendeu ao transformar uma clínica em uma rede nacional? Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou Doni Denúcio e olha só quem é a nossa entrevistada de hoje. Cláudia Consalter é cofundadora e uma das mentes visionárias por trás da Orthodontic, transformando uma ideia de colegas de universidade na maior rede de clínicas odontológicas especializadas em ortodontia do país, com mais de 300 unidades. Em um mercado onde muitos falharam e faliram, o cheiro de sucesso na água atraiu a bem-vinda mordida do grupo SMZTO, liderado pelo tubarão José Carlos Semenzato, e alcançou um faturamento superior a 500 milhões de reais. Cláudia, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Eu queria até parabenizar a iniciativa, porque eu acho essa entre aspas, moda, né? Essa tendência dos podcasts, uma iniciativa incrível, porque hoje em dia só não tem informação quem não quer, né? E para mim, pessoalmente, a principal fonte de informação hoje são os podcasts. Olha que legal. E são vocês aí, né, que estão à frente dessa iniciativa. E a gente fica numa postura mais ativa, né, em relação ao consumo de informação. Nos meios de comunicação tradicionais, a gente está lá para assistir o que querem que a gente assista, né? Uhum. E os podcasts colocam à nossa disposição pessoas que antigamente seriam mais anônimas e hoje em dia a galera se expõe ideias. Eu tenho percebido como o Brasil é produtivo em pessoas boas, capacitadas e cientistas, neurocientistas e visionários empreendedores, coisa que a gente não tinha acesso antes. Então, gente, acho super bacana a ideia dos podcasts. Foi genial. Eu que agradeço mesmo estar aqui. Obrigado. Pô, legal essa visão, esse feedback, e eu concordo com você. A gente agora tem acesso à visão de muitas pessoas e a ouvir vozes que antes a gente não ouvia nos veículos tradicionais, que eram muito mais limitados em termos de exposição e com todas as decisões de cada veículo também. E também participando aqui com a gente, obviamente, temos o professor no Brasil, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling e consultor de grandes empresas, Leandro Guissoni. Tudo bem, Doni? Beleza, Lê? Tudo jóia. Prazer, Cláudia, estar aqui com você. A gente já teve a oportunidade de falar com o Semenzato lá atrás e ele falou sobre o negócio de vocês, então um grande prazer te receber. E muito obrigada. Obrigado pelo relato em relação ao podcast também. Estava acostumado a ver aluno, ver executivo e aí de repente com o Doni aqui fazendo essa iniciativa e muito bacana ouvir seu relato. Então, vamos falar de coisas bastante interessantes por trás do negócio que você é cofundadora. É isso, vamos nessa. Bom, eu quero começar perguntando do início. Como é que surgiu a ideia de 5 colegas de faculdade lá em Londrina, interior do Paraná, de dar origem a um grupo que veio a ser tão grande? Olha só, a gente culminou, né, com a Orthodontic depois de uma série de iniciativas, né, que a gente foi tendo, mas sempre pensando no seguinte: eu sou formado em odontologia, né, meus colegas também, e a gente, enquanto dentista, por mais que seja uma profissão linda, maravilhosa, ela é uma profissão solitária. E, além disso, todo profissional autônomo, ele rende o tempo que ele tem disponível para trabalhar, né? Perfeito. E chegou num momento que a gente trabalhava e chegou num limite. Pensamos, daqui a gente não consegue mais, né? E quando a gente se formou, nos formamos lá em 98. Já era um momento que o mercado odontológico estava passando por uma transformação. Então, a gente teve a geração aí, antes da gente, nossos professores mais velhos e tal, foram pessoas que trabalharam bastante, mas foi um tempo que era uma profissão muito rentável, né? Antigamente era uma profissão muito rentável. E é uma galera que se aposentou com fazendas de gado, né? Então, a profissão odontológica conseguiu proporcionar para eles a criação de um outro patrimônio, né? E a gente já tinha percebido que, para a gente, na nossa geração, isso já ia ser um pouco mais difícil. E talvez demorasse um tempo muito maior, ou talvez a gente nem conseguiria. Então, a gente foi pensando em formas de otimizar
o nosso trabalho ou escalar de alguma forma. Então, começamos com algumas ideias que foram evoluindo até chegar. Tipo, não pensamos assim, vamos montar uma franqueadora? Não. Então, a gente começou com outras ideias e até que a principal que gerou foi quando nós pensamos em eleger alguns amigos, né, de faculdade e tal, que já tinham seus consultórios, e a gente levar pacientes para eles. Né? Então, a gente faria uma ação, a gente chegou a fazer, nós fizemos algumas ações que a gente tinha os pacientes para direcionar para essas pessoas. Reparamos que a maior procura, todas as pessoas que aceitavam o nosso produto tinham como objetivo o tratamento ortodôntico. Então, a gente pensou, por que então a gente não prospecta essas pessoas direto para o atendimento ortodôntico e a gente tenha já o lugar para a gente mesmo atender? Aí veio nossa primeira unidade própria, né? Na época era o Orthodontic Center, lá em Londrina. E aconteceu que nos primeiros 8 meses a gente tinha mais de 1.000 clientes, a gente tinha um espacinho não tinha 100 metros quadrados, tinha 2 cadeiras para atendimento de ortodontia, uma para clínica geral. A galera chegava lá, sentava na escada fora, não tinha lugar para eles sentarem, a gente precisou sair correndo e ter um lugar maior. Passado aí 2 anos, né? Então em 1 ano a gente mudou, 1 ano e pouquinho a gente mudou, foi para um espaço bem maior. E o pessoal do nosso convívio reparou, né? Falou, nossa, mas que aconteceu, né? Que cresceu tão rápido. Então, a primeira unidade fora de Londrina foi como sociedade, né? O primo do meu sócio era ortodontista e conversando com a gente resolveu abrir uma unidade em Florianópolis junto com ele de sociedade. Mesma coisa, abrimos tal, fizemos as mesmas ações que a gente fez em Londrina, deu super certo, cresceu super rápido. Com isso, mais gente veio e se interessou. Aí a ideia, né, dessas outras pessoas era abrir sociedade conosco também. A gente falou, não, sociedade não dá, vamos pensar num outro jeito de escalar. E na época, realmente, a franquia, quando você pensa em franquia, você já pensa logo em produto, né? Já pensa que é franqueável você pegar um produto que já existe e vender ele com a mesma marca, né? Tipo os perfumes que tem por aí, chocolate, sapato e tal. E a gente veio com essa ideia de franquia, mas era tudo muito novo na área de serviço, principalmente serviço ligado à área da saúde. Mas, enfim, aí a gente começou daquele jeito. Sem contrato, né, mas como eram pessoas de dentro de casa, amigos, funcionou super bem. Nossa primeira unidade franqueada está com a gente até hoje, na cidade de Presidente Prudente, aqui em São Paulo. E deu super certo. E com isso, aí sim, então tá, nós vamos partir para a franquia. Aí a gente começou a ir atrás de uma profissionalização, né, para o negócio. Buscar consultorias, buscar um contrato de franquia, associação na BF e tudo mais. Então, desde o comecinho, a gente já foi se profissionalizando no franchising mesmo. E crescemos. Então, foi assim, as primeiras unidades, amigos, parentes, até que a gente começou a fazer parcerias para divulgar e fomos tendo daí os primeiros franqueados que não eram do nosso ciclo próximo de conhecidos. E existe em algum outro mercado que vocês observaram práticas que pudessem inspirar vocês nesse modelo? Eu sei que o Brasil ele é um grande mercado de franquias, é um mercado, enfim, é um mercado que é referência no mundo. Mas o que é curioso da sua trajetória que você descreveu, Cláudia, é que muitas vezes não há o preparo na própria formação em uma área como a sua para fazer gestão de negócio, para empreender e assim por diante. E o que você fez foi impressionante, né, com seus colegas. Sim. Então, teve inspiração em algum lugar, alguma... Olha, a inspiração foi não ter inspiração. O fato de não ter um modelo desse tipo precisamos ter uma ideia diferente, precisamos fugir do normal.
E o que você falou é verdade. Então, os dentistas brasileiros, de forma geral, eles são muito bons tecnicamente. Mas eu saí da faculdade sem saber formar um preço, né? Então, a gente ia... Eu tive consultório aí por uns 4 anos, mas os meus primeiros clientes, para atender, era muito sofrido, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como cobrar. A gente tinha vergonha de cobrar. Ó que coisa, né? É até uma coisa assim da própria classe, de não enxergar a profissão como um meio de sobrevivência. Uma então, troca, tipo assim, né? Exato, é um comércio, né? Um consultório odontológico tem que ser visto como empresa. Mas uma das coisas pregadas pelo nosso conselho é que não pode haver uma mercantilização da profissão. Tá, então eu trabalho para quê? É uma atividade, de certa forma, mercantil, né? É um comércio, é uma empresa que eu presto um serviço, preciso receber por ele, né? Então, nas faculdades a gente não tinha... Acho que hoje está começando um movimento para profissionalizar mais essa questão de gestão financeira e tal. Mas na época a gente não tinha nada. E até tornar. Então, uma das coisas que a gente pensou na época é tornar a atividade odontológica uma atividade vista como uma atividade empresarial, né? Sim. Até uma frase que a gente usa até hoje, né, quando a gente vai falar com o franqueado, é o seguinte: nós temos muitos franqueados que, inclusive, não são dentistas. Então, o que a gente fala? O dono da pizzaria é ele que está lá com a mão na massa, né, fazendo a massa da pizza? Não, ele é o empresário, ele é o dono do negócio. Então, a gente enxerga uma clínica odontológica como um negócio, é uma empresa. Né? Então, a inspiração foi essa, fazer com que fosse um negócio visto como empresa, que tem que ter qualidade, tem que ter bom atendimento e tem que ser lucrativo. E não precisa ser dentista para... Não, metade dos nossos franqueados, mais ou menos, não são dentistas. O que a gente faz? Como eu te falei, os profissionais brasileiros, eles são muito bons. Mas a gente treina o nosso franqueado na gestão de uma clínica odontológica. A gente tem todos os KPIs que ele tem que estar atento, né, para ter produtividade e qualidade. A gente oferece treinamento para toda a equipe, para os profissionais, e ele não precisa, como eu disse, o pizzaiolo, não é ele que vai pôr a mão na massa. A gente auxilia na contratação, treinamento e acompanhamento dos profissionais que vão prestar o atendimento. E isso é extremamente importante, já que essa pessoa que vai prestar o atendimento é a pessoa que entrega o que a gente está vendendo. Né? Então, a gente tem uma atenção, não é preocupação, uma atenção muito grande para isso. Qual foi a maior lição que você aprendeu ao transformar uma clínica em uma rede nacional? Eu acho que não é nem ligada exatamente a negócio, assim, mas é lidar com o ser humano, eu acho. Lidar com a expectativa das pessoas, né, que estão vindo atrás de nós. Então, eu sou muito preocupada, assim, não é a palavra certa, mas eu tenho muito respeito por quem bate na nossa porta querendo comprar um negócio nosso, porque ele está depositando nesse negócio a expectativa de, às vezes, mudar de vida. E muitas vezes ele está se desfazendo de algum bem pessoal, bem de família, para apostar nesse negócio. Então, acho que uma lição é isso, sabe? Você dá a importância que tem para essa pessoa esse movimento que ele está fazendo de mudança de vida. Então, cada franqueado que está apostando na gente, ele merece todo o nosso cuidado e atenção de forma única, né? De forma única. E na odontologia tem uma questão, acho que vale para as áreas de saúde como um todo, mas quando a gente pensa em dentista e numa clínica, a clínica tem muito a cara do dentista. É algo muito pessoal, né? Muito personificado, como era talvez a história que você contou no começo da sua carreira. O quadrinho que a mãe pintou na sala de espera. O quadrinho que a mãe pintou, exato. É ali, aquele pedacinho ali é do dentista ou da dentista. Qual que é o desafio de você transformar uma clínica que é algo tão
pessoal individual daquele profissional, daquele dentista, em uma cadeia de clínicas espalhadas pelo país e onde você está fazendo uma prestação de serviço. Né? Você perde a personalização e você ganha uma identidade de marca. Como que é o desafio de fazer isso aí? De expandir um negócio de serviço? Olha, o desafio é maior quando a gente trata de conversão. Então, nós temos 2 modelos, né? No nosso caso, tem um modelo que o franqueado começa do começo, desde a parte de obra, né? A gente ajuda no layout, né? No design da loja, a gente chama de loja, inclusive. E tem o modelo de conversão. Então, um dentista que tem já uma clínica que minimamente atende os requisitos para ser uma unidade ortodôntica, a gente faz a conversão. O que ele tem de equipamento, mobiliário que se encaixa, a gente mantém, e algumas coisas, principalmente ligadas à comunicação visual, a gente adapta. Nesses casos, o desafio é maior, porque quando a pessoa está começando do zero, e normalmente, quando é do zero, não é dentista, é mais fácil, ele já entende, né? A gente, hoje ainda, por ser serviço e clínica odontológica, a gente tem que se usar de comparações. Então, a gente usa o McDonald's. O franqueado McDonald's pode vender cachorro quente no McDonald's? Não, não pode. Ele pode ter a comunicação que ele quiser, ele pode mudar a cor da cadeira para verde, que acho que não é verde, né? É outra cor. Mas, enfim, a identidade da marca ela tem que ser mantida. Né? Agora, quando é conversão, é um pouquinho mais difícil. Mas conversando e mostrando, a gente vai conseguindo. E falando um pouquinho sobre a experiência do paciente no processo, desde o agendamento até ir até a clínica, enfim, fazer consultas, fazer o tratamento e assim por diante, né? É um processo que, se você olha do lado, já que a gente está olhando do lado de negócios, independente o setor que seja, a gente tem que olhar a experiência, nesse caso do paciente, que é o cliente. Tem um estudo de Harvard, da Harvard Business Review, que eu trabalho no setor automotivo, assessorando uma grande montadora. E um colega meu dessa empresa falava, aqui, Leandro, olha aqui, 30% dos consumidores preferem ir ao dentista do que ir até um dealer de carro, né? Eles não querem ir no concessionário. E a comparação que esse estudo de Harvard colocou foi com ir ao dentista. Então falou, tá vendo? Ir ao dentista, que é uma experiência super assim, ruim. As pessoas, 30% preferem ir lá do que no concessionário. Realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Então, como que você vê o lado da experiência do paciente em algo que é, assim, importante, a saúde, né? Sim, né? Ó, vou falar para você que eu também não gosto de ir no dentista, não. Não é a coisa mais gostosa do mundo. Mas, assim, a ortodontia acho que a especialidade, agora tem harmonização, né, facial, mas a ortodontia, ela é uma especialidade que atrai as pessoas. É inerente ao ser humano não ser proativo. Né? Então, a gente não tem... A busca espontânea por tratamento, ela ainda é pequena, né? Mas a especialidade ortodontia, ela é bem aceita. Então, é diferente, né? De você falar assim, vamos fazer uma restauração. Tem anestesia, tem aquele raio, daquele barulhinho lá, dói, incomoda, né? Um cabelinho na boca, parece um trator. Então... realmente a comparação é válida. Mas, em termos de experiência, então, primeiro é uma coisa que a pessoa quer fazer. A gente tem depoimentos maravilhosos, assim, de pessoas, depois que fizeram o tratamento ortodôntico, de como melhorou a autoestima e tal. E as pessoas, quando pensam em tratamento ortodôntico, basicamente elas pensam nisso, né? Aparência, estética. Mas a gente, para você ter uma ideia, a gente pensou até em marketing olfativo para dentro das lojas, para até tirar aquele estigma do cheiro de dentista. Né? Então, tudo pensando na experiência do cliente, de criar memória. A gente tem todo um processo de lembrar da consulta, tudo automatizado, chamar o pessoal para o retorno, dar informação para o paciente. E até tem uma característica interessante. Quando o paciente chega na nossa clínica e vai
começar o tratamento, né? Ele chega lá, faz a primeira consulta de avaliação e tal, você precisa usar aparelho. Ele tem uma pressa para colocar o aparelho, uma pressa. Aí ele coloca o aparelho, depois ele tem uma pressa para terminar o tratamento. Então a gente precisa lidar com a sociedade também ao longo do tratamento, né? A gente precisa pensar todo dia em formas de melhorar a experiência dele para que ele continue, porque senão ele também desiste rápido. Ah, verdade. Ô, Cláudia, como foram os bastidores da negociação para vender parte da empresa para um tubarão, que é o Semenzato? É uma mistura de orgulho e sentimento de perda, né? Orgulho porque foi uma negociação longa. Demorou bastante tempo, de 4 a 5 anos, assim, entre 4 a 5 conversas. anos? Primeira conversa, volta, primeira proposta, tal, até arredondar, né, o que ficaria bom para todo mundo, foi um período longo. E, ao mesmo tempo, assim, como eu te falei, a gente tem a percepção de que é uma tendência, né, as marcas se juntarem e formarem grandes grupos. E é um receio nosso o grupo Odonto Company, né, que já tinha 2 outras marcas, Odonto Company e Oral Sim, eles precisavam de um player de ortodontia. E a gente tinha consciência que, por mais que nós, né, a Ortodontic seja o maior da ortodontia, o mais robusto, que tem mais visibilidade, mas se entrasse outro, pode ser que a gente, ao longo do tempo, perdesse essa referência por conta de um grupo tem uma força maior, né? Então a gente tinha essa consciência, foi amolecendo o coração por conta dessa questão, dessa noção que a gente tinha de, ao longo do tempo, um grupo ser mais forte. E hoje em dia, eu não me arrependo, né? Eu acho que a gente consegue ensinar muita coisa para o grupo, aprende muita coisa com eles, né? Pensa, nós 5 sócios dentistas, sem nenhuma formação em gestão, fomos aprendendo, né, com consultorias e tudo mais. Mas até você vê as empresas do interior do Paraná, de forma geral, né? Não estou falando de todas, mas assim, a gente não tem essa mesma pegada que uma empresa de um grande centro como São Paulo. Essa coisa mais workaholic e resultado e meta e tal. Lá não é assim. Então, a gente tem aprendido muito com essa pegada mais profissionalizada de um negócio, né? Mas, eu acho que foi... Hoje em dia, eu penso que foi uma coisa super bacana, assim, foi super, super produtiva. Claro que no momento ali, logo pós-M&A, houve uma certa... aquela insegurança da rede, né, dos franqueados. Mas na negociação, a gente sempre deixou bem claro, e inclusive é uma coisa que o Semenzato preza muito, né? Manter o DNA das empresas. Então, a gente sempre deixou isso muito claro, eles deixaram pra gente, a gente com a rede, e agora, quase 2 anos depois, isso se confirmou. Nada, assim, muito grande mudou, a não ser essas questões de governança, profissionalização e tal. Mas, de forma geral, a rede continua do mesmo jeito, o nosso convívio com os franqueados continua o mesmo. Então, eu hoje estou muito tranquila com tudo que aconteceu aí. Era mais legal Foi uma porque é decisão acertada. É uma experiência rara, poucas pessoas, né, passam por essa experiência mesmo, passam por esse momento de ter a empresa que criou sendo cortejada, cobiçada por um grande grupo. Não, e é legal, Doni, assim, existem, não sei, mas eu acho, né, na minha cabeça, eu acho que existem 2 situações em que você vende uma empresa. Ou é porque ela precisa ser vendida por questões financeiras, ou é porque realmente ela está chamando a atenção do mercado e alguém quer essa empresa. E nós fomos esse segundo caso. Nós estávamos numa situação super confortável, a gente não precisava vender a empresa. Aliás, até demorou todo esse tempo por conta das dúvidas que nós tínhamos de sim ou não, né, prós e contras.
Mas se me permite, assim, foi um movimento muito bom, porque olhando como alguém de fora, porque imagina, normalmente é muito difícil você ser pioneiro em algo e conseguir capturar valor proporcional ao que você criou de valor, né? É muito Isso. difícil. Então você ia despertar, você falou isso, né? Você ia despertar um pouco outras pessoas que poderiam se associar, fazer o mesmo caminho e talvez mais capitalizados, com mais práticas de gestão, com potencial de escalar. Então realmente, assim, que foi uma grande oportunidade, porque senão você ia ficar com aquela sensação, poxa, mas eu que construí isso, mas vieram outros e capturaram muito mais valor, Isso, né? exatamente. E até a gente vê, né, historicamente, tem muitas empresas que elas foram muito bem até determinado momento. Dali, ela não conseguiu acompanhar o mercado. E existia esse risco, né? Tanto por conta de termos esses grupos mais fortes, como a gente, de repente, chegou no limite por não ter toda essa experiência, né? Então, realmente, foi uma decisão acertada, sim. E como que foi a operação? Eles compraram um pedaço, foi troca? Hoje, quem que comanda a Ortodontic? Como que ficou? E como que foi a experiência de receber um investidor profissional graúdo? Houve uma aquisição majoritária de 55%, mas eu continuo, né? Eu ainda continuo na operação, minha outra sócia continua na operação, nós ainda temos posições no conselho, né, administrativo da empresa. E, assim, é tudo muito novo. Eu confesso que eu, no começo, fiquei bem empolgada, assim, porque... eu lá de Londrina, né, tal. De repente, estou sentada na mesa lá com uma galera de fundo de investimento de fora do país e falando de indicativo. Tipo assim, eu tive que recorrer aos dicionários do mundo dos negócios, tipo assim, umas siglas. Eu falei, meu, esse povo falou outra língua. A gente teve que aprender muita coisa, Precisa né? visitar a Faria Lima, né? Nossa senhora, é um tanto de sigla, gente, que agora já tá mais fácil, mas você já tá falando com eu falei, você pode me dizer o que é isso? Um lock-up. Eu falei, meu Deus. Então, tipo, eu considero que foi um MBA, assim, esse primeiro período foi muito aprendizado. E fora que a gente sempre teve um crescimento ali, ano contra ano e tal. E sempre levou em consideração alguns indicadores. De repente vinha um tal de um indicador que eu falava, meu Deus do céu, mas precisa de mais esse aqui? A gente já tem tantos, né? Aí a hora que você vai se aprofundar, fala, nossa, não é que é importante mesmo você fazer esse tipo de avaliação? Então, nossa, super bacana. Enquanto crescimento pessoal e profissional, além, né, da venda em si, o crescimento pessoal tem sido bem, bem grande. Muito, muito bacana mesmo. Quantas unidades vocês tinham? Qual que era o tamanho da Ortodontic quando foi quando comprada? Houve 200, nós fechamos, a venda foi concretizada no comecinho de dezembro de 22. Nós finalizamos 22 com 273 unidades. E hoje, em operação, né? E hoje nós temos 317 unidades em operação. Mas o que mais chama atenção não é o crescimento em número de unidade, nem de sellout da rede. O sellout a gente sempre manteve num crescimento aproximado. Sellout que é o quê? Já que é pra falar de termo, né? Aí, ó. Tá Nossa, vendo? tô me achando agora, Já que cursou gente, eu o vou MBA, ensinar. agora pode dar aula. Por favor, Cláudia. É o valor de venda total de todas as unidades da rede, somadas. Tá bom. Né? Então, a rede vendeu um determinado valor, é o sellout. Então, esse crescimento de venda ano contra ano, ele sempre mais ou menos o mesmo, 20 e poucos % de um ano para o outro. Mas o que mais chamou atenção para mim foi o crescimento do... eu não sei nunca se é EBITDA, EBITDA, esse aí mesmo, EBITDA. O crescimento da margem EBITDA. Então, até 22, a gente tinha... Exatamente, eficiência operacional. A gente tinha uma margem EBITDA por volta aí dos 50%. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. 23 fechou com 63%. Entendeu? Então, isso mostra a diferença operacional, governança e tudo mais, né? E que bom que esperou 5 anos, né? Porque 20% ao ano, mais ou menos, ali, mais que dobrou em relação à primeira proposta se tivesse aceitado de cara. Então, fizeram bem. E o valuation também, fizeram né? bem. Porque muito valuation é o múltiplo do EBITDA. Do EBITDA, exatamente. Então, show de bola. Então, Exatamente. 2 continuam e 3
Agora Não, estão todo mundo- aposentados em Maldivas, dos sócios, dos colegas lá de universidade que venderam. Eles continuam a operação ou não? Só dois, não é? Dos 5? Só 2. Eu e a mulher, gente. Vocês duas. Eu e a minha sócia. E os outros Ah, 3? Não, Tchau, pessoal. Não, tem uma posição no conselho e os outros 2, como a gente tem unidades próprias, eles continuam cuidando das unidades próprias. Da unidade própria. Isso. E qual que é a principal fonte de vocês para conseguir atrair dentistas que sejam dentistas qualificados para trabalhar nas franquias, né? Porque algumas franquias são operadas por quem tem a formação técnica na área e outras não. Não, são todas... Então, a gente... uma das coisas que a gente sempre tentou fortalecer é a ideia de que o dono da franquia, ele é um empresário. O conhecimento técnico dele pode ajudar ele ali na conversa com os dentistas, né? Que ele atende, ajuda, né? Um pouquinho ali afinal de contas, ele tem um negócio de odontologia, mas ele não pode atender. Porque não é complexa a operação, mas ela demanda a atenção do franqueado. Então, se ele está ali sentadinho atendendo, ele não está fazendo tudo que o empresário deve fazer na empresa dele, né? Fazer a parte estratégica, acompanhamento de equipe, acompanhamento de resultados, enfim. Então, agora a tua pergunta, né? Os dentistas. A gente faz um trabalho, né, de posicionamento de marca junto a esse público, né? A gente, nas praças onde tem ortodontic, existe já a gente é bem conhecido e os dentistas se conversam. Hoje, ao contrário de tempos atrás, hoje os profissionais que se formam, eles já buscam trabalhar em alguma rede, né? Em alguma... ou rede de franquia, ou em outras clínicas. Não existe mais tão forte aquele modelo de abrir seu consultório próprio. E existe muita indicação. Recentemente, a gente fez um trabalho, uma pesquisa junto com os dentistas que trabalham na nossa rede, e a maior fonte de captação é a indicação. Então, para quase todos que foi perguntado, como você ficou sabendo da ortodôntica? Eu fui indicado por um amigo que já trabalha em outra ortodôntica. O que para a gente é muito bacana, porque se a gente está sendo indicado, é porque o pessoal curte trabalhar lá, né? E o feedback que a gente tem, até às vezes comparando com algumas outras, é que a gente preza muito por material de qualidade, o atendimento, o trato mesmo, né, com o paciente, a atenção com o tratamento dele. Para trabalhar na ortodôntica, a gente exige que seja especialista, né? Então, isso tudo é muito bem visto por eles. Então, existe que até um certo desejo dos dentistas em trabalhar no ortodôntica. E é uma grande população aqui no Brasil, né? São mais de 250 mil dentistas. São bastante. Teve uma época que eu estava fazendo trabalho com a Johnson & Johnson, eu lembro que eu estudei esse mercado, era para Listerine na época. E aí, Listerine tinha aquele caso de ter o produto com álcool, né? E depois, acho que em 2012, se eu não me engano, eles lançaram zero álcool. E aí eles ganharam mais endosso dos dentistas. Então, já até aproveitando esse exemplo, como que é a relação? Porque os dentistas, eles são também muito demandados por empresas como a Johnson & Johnson, como várias outras, a Procter & Gamble, dona da Oral-B também, e outras. Como que você estabelece esse processo para franquia, né? Existe um padrão de quem receber, de quem atender, porque tem equipes de visitação dessas indústrias, marketing médico é muito forte, marketing nesse setor também, né? Dentistas, então, como que é essa relação? A gente trabalha com fornecedor homologado, né? Pré-requisito da franquia... Pré-requisito não, uma característica, né, das franquias é você juntar um monte de lojas que demandam muito por determinado produto ou serviço e por conta dessa demanda que você oferece para o fornecedor, você tem um valor menor para oferecer para o seu franqueado. Poder de negociação. Isso. E hoje... Vou falar para você que a gente ainda não conseguiu uma negociação tão boa de uma grande marca dessa. Existe, assim, as iniciativas individuais de algum franqueado que quer oferecer um produto de uma marca mais robusta como essa,
Mas nós temos negociações com outras marcas com menos boas, com menos visibilidade, que são mais atrativas para o franqueado. Que interessante. Porque se eu sou uma marca, se eu sou uma Johnson, eu quero entrar numa pô, rede você em ganha vez de fazer escala. 1 a 1, é claro. Exato. Pois é. Alô, Pois Johnson. é. Alô, Johnson. Alô, Oral B. É Exato. isso aí. Ô, Cláudio, várias clínicas ou várias redes de clínicas odontológicas surgiram, cresceram, ficaram grandes e faliram, quebraram. O que é que eles fizeram de errado e o que é que vocês fizeram de certo para seguir o caminho oposto? Eu posso falar o que a gente fez de certo. Tá Agora, bom. o que eles fizeram de errado... Como eu falei, a questão da profissionalização, né, de ser visto como uma empresa. Existem alguns detalhes que, para o mercado tradicional, digamos assim, né, para as empresas tradicionais, já é muito comum. E para a gente não. E essas redes de clínicas, elas foram formadas por dentistas, né? E tem detalhes, às vezes é detalhe que talvez o pessoal não tenha se atentado. Mas é você fazer primeiro de tudo, uma rede de franquia só vai ter sucesso se o franqueado tiver sucesso, né? O sucesso da franqueadora, da rede, depende do franqueado estar feliz, estar ganhando dinheiro e tal. Então, acho que essa é a primeira coisa que talvez não possam não ter dado tanta atenção. E por quê? Porque o negócio, ele tem as características de qualquer outro negócio. Tem toda uma carga tributária que a gente tem que dar atenção, tem a questão de fluxo de caixa que tem que dar atenção, tem a questão de um planejamento financeiro que uma empresa requer, né? E eu percebo que, como eu falei, nós como dentistas não temos essa formação. E se, na medida que eu montei um negócio, eu levar isso comigo e não trabalhar no sentido de profissionalizar isso, não vai dar bom ali na frente, né? E a hora que eu replico isso lá para a franquia, e existe uma tendência do pessoal trabalhar e fazer aquela mistura do dinheiro que entrou, eu já pego ali do caixa, já vou ali na padaria, vou pagar minha viagem, vou pagar uma festa, vou casar e vou tal, sem fazer esse planejamento. A gente ali na ortodôntica, às vezes a gente até observa, como a gente está muito presente ali junto com os franqueados, quando a gente começa a pegar esse tipo de coisa, a gente até trabalha junto com o franqueado, no sentido de fazer um planejamento financeiro junto com ele, né? Por mais que nós tenhamos como obrigação passar know-how do negócio, né? Mas a gente acaba fazendo isso também para ajudar ele na saúde financeira da empresa dele, porque muitas vezes pode acontecer de um franqueado chegar ali na frente e ver que não deu certo, mas não é porque o negócio não foi bom, é porque ele se enrolou. Ele se enrolou. Então, a hora que você pega lá a planilha dele, entrada, saída, um fluxo de caixa ali, ou uma avaliação contábil, a empresa é super saudável. A empresa é super saudável, mas ele se enrolou, porque misturou com a vida pessoal e colocou outros custos ali que não são pertinentes ao negócio, entendeu? Então, é uma coisa que não daria certo nem uma ortodôntica, nem nada. Mas eu acho que estendendo o que você perguntou, Dani, e ouvindo sua resposta, Cláudio, eu acho que essa separação do gestor, você pode ter sido formado numa profissão mais técnica, mas se você estiver operando ela, vai ser difícil você também ser o gestor, né? Então, talvez esses negócios, não sei, só uma hipótese, talvez vários negócios várias clínicas ortodônticas acabam quebrando muitas vezes e a pessoa tendo que dar um outro passo e trabalhar para alguém e tudo mais, no consultório de alguém, porque ela não separou, né? Exatamente. O dinheiro é o mesmo, tá tudo misturado, o pessoal com o profissional, ela tem que olhar e conversar com o contador, ao mesmo tempo o dentista tem que atender, e eu acho que essa separação é muito interessante. Eu acho que em alguns casos teve também o aspecto do modelo da operação financeira. Acho que em alguns casos específicos faziam parcelamentos, financiamento, as taxas cobradas, a inadimplência, isso virou uma montanha que, quando algum dos elementos
destoa quando a inadimplência aumenta demais e aquele tratamento está parcelado em não sei quantos meses e a forma que está estruturado o negócio financeiramente fez ruir E assim, em alguns casos. E até falando de franquia, né? A hora que a gente vai vender uma franquia, a gente tem que saber para quem que a gente está vendendo também. A pessoa tem que ter uma capacidade financeira para iniciar um negócio, né? A gente não pode simplesmente vender visando receber a taxa de franquia ali e depois a gente vê o que faz. Então, a gente precisa ter a certeza de que você precisa de X mil reais para você começar, que inclui a montagem da unidade, o capital de giro ali para determinado período, e você tem as metas que você tem que cumprir para que esse capital de giro dure esse tempo, para que você não precise mais, para que ele não aumente e tal. Então, a pessoa que está pretendendo entrar para uma rede de franquias, ela tem que ter consciência que ela precisa, ela não pode se enganar, ela pode enganar a gente. E depois a gente vai ter que tentar ajudar, mas ela não pode se enganar. Se o franqueador está dizendo que você precisa ter esse dinheiro, não queira dizer, não, mas eu vou ter porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou vender aquilo, porque eu estou esperando isso. Não, tem a grana para você entrar. Senão você vai se enrolar, porque entra nisso daí. Aquele período que a gente planejou de capital de giro, ele não vai ter, aí ele precisa de, sei lá, fazer um investimento em determinada ação para trazer o que vai gerar lucro para ele, ele não tem esse dinheiro para, né? Não contrata equipe, porque não tem o dinheiro para contratar equipe. Vira uma bola de neve. Agora, falando sobre franquia e sobre a sua visão, por exemplo, é muito diferente o preço que você paga num tratamento aqui do que onde você mora atualmente nos Estados Unidos, né? Se der uma dor de dente lá nos seus filhos, em você, na Lari, poxa, lá a conta é alta, né? Sim. É alta. Por que cabulosa. Exato. Existe uma discrepância natural em vários serviços, né? Médicos, ortodônticos e tudo mais. Existe pela mão de obra, e para outras profissões, né? Você pode até comparar arquiteto aqui, arquiteto lá e para várias outras. Mas você acha que tem no setor, aqui no Brasil, o setor tem poder de preço ainda? Eu quero dizer, ainda essa discrepância, o quanto que é cobrado ainda poderia ser maior, dado o serviço que é oferecido, e as pessoas pagariam por isso, porque, enfim, por um serviço de qualidade e assim por diante. Existe esse poder de preço aqui? Bom, primeiro, ortodôntica, né? Quando a gente começou lá atrás, qual que era o nosso objetivo? Oferecer um tratamento de qualidade, com produtos de qualidade, produtos, estrutura, né? Numa clínica, um lugar bacana, bonito, tal, acessível para um público classe, média, classe C. Tá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para o público certo, existe sim. Eu não posso querer oferecer um tratamento por um valor alto para um público que não tenha condição de pagar. Então, em todos os negócios, né, você tem um determinado produto para determinado público-alvo. O que não quer dizer, pelo menos no nosso caso, que isso esteja atrelado à qualidade. Tá? A qualidade ela é mantida sempre. Mas talvez em questão de experiência. Numa clínica como a ortodôntica, você não vai chegar lá e ter um profissional que vai dedicar 2 horas no teu atendimento, você não vai ser recebido na recepção como uma taça de Chandon, entendeu? Qual o objetivo é você oferecer o tratamento de qualidade. Ele é oferecido. Mas a experiência que permeia tudo isso é o que agrega valor. Então, você tendo o público certo para a experiência que você quer oferecer e cobrando por isso, tem espaço sim. Quais são os números da franquia? Quanto custa abrir uma unidade da ortodôntica e em quanto tempo eu recupero o meu capital? Hoje, na média, aí, em torno de R$700 mil para abrir uma unidade. Isso entre 500 aí de investimento, compra de equipamento e tudo mais, e capital de giro, e em torno... A gente não gosta de falar, mas é em torno de 150 mil de adequação, reforma. Que é reforma nossa, ela varia muito de acordo com as condições do imóvel, né? Mas é isso aí, 750 mil. Eu ouvi um podcast aqui, né, que foi falar, as redes falam que em 23 meses tem payback, mas isso é balela. Não é. Não é. Tô falando como franqueador aqui.
A gente oferece para todo candidato um plano de negócios que é baseado em dados reais da nossa rede, dados médios reais da rede. Então, no plano de negócio, a gente contempla desde um valor médio de aluguel, valor que você vai pagar com um colaborador, quantos colaboradores você precisa, até 1.000 clientes, de 1.000 clientes para cima, muda o quadro. A gente colocou tudo, gasto com material de consumo. A gente coloca no nosso plano de negócio até o que ele vai gastar de lixeira. Paybacks, cumprindo meta, obviamente. A gente está considerando que o franqueado está cumprindo as metas de clientes, né, e vendas de contratos e tal. 23 meses de payback. Em torno de 9 de ponto de equilíbrio. Mas sem receber prolabore. Sem receber prolabore. É um retorno rápido mesmo. Mas também é um investimento muito alto. Eu tava lembrando... É o que o Semenzato falou. Eu tava lembrando do modelo de academia, né? Lembra? A gente até falou sobre isso em outro episódio. Porque os equipamentos que você tem que ter, as adequações e tal. Então... Por exemplo, eu imagino que se a pessoa, no topo disso, ainda tiver que investir no imóvel, né? Porque daí você tem um valor de aluguel, você tem um valor... O que vocês fazem com a parte de real estate, nesse caso? Assim, qual é o conselho de vocês? É procurar uma região um pouco mais afastada na cidade, com um valor de imóvel mais baixo, só que aí pode ser ruim por causa do acesso para as pessoas? Qual que é a recomendação? A recomendação é em locais de alto fluxo de pessoas. E a gente tem percebido que no pós-pandemia o mercado de imóvel ficou meio estranho. Né? Então tem cidades que antes a prática, inclusive nos centros, os imóveis no centro, eles não costumavam ser muito caros. A gente encontrava salas apropriadas para o nosso negócio, num tamanho aí de 150, 200 metros quadrados, num valor de aluguel super aceitável. Hoje tem cidade que a gente nem encontra, tudo alugado. E num valor super alto. E, de repente, tem cidades que ainda continuam, né, do mesmo jeito. Mas a recomendação não adianta você estar pagando barato no aluguel, mas as pessoas não conseguirem chegar lá, né? Então, um aluguel é um investimento para o negócio, né? Para você conseguir atrair mais pessoas para ele. Dar visibilidade para a marca e tudo mais. Como é que você vê o impacto das novas tecnologias na ortodontia? Quais Todas elas. Quais são as grandes mudanças tecnológicas que estão transformando o seu negócio? Olha, eu acho que uma grande mudança tecnológica que a gente está tendo é na questão da inteligência artificial ajudando a fazer o planejamento de tratamentos, né? Então, a gente já vê aí as empresas. A gente tem um grande parceiro... Estamos com uma parceria super bacana com a Invisalign, né? E a Invisalign, ela tem um banco de dados gigante de todos os tratamentos que ela já fez. Então, ela é uma empresa que você manda um caso, a inteligência artificial baseada em todos os casos que ela já fez, ela já te dá o plano de tratamento. A única coisa que ela pergunta para fazer a adequação ali do plano é a queixa principal do paciente. Alguma coisinha que o paciente gostaria, que daí ela já tem esse viés para atender, né? Mas eu vejo que a grande inovação agora na ortodontia é essa. E assim, a gente está aí com scanner digital, então aquela coisa ruim que tinha antes, você enfiar aquela massa na boca e passar mal. Então, hoje tem scanner, o scanner digital faz isso, uma impressora 3D imprime o modelo da sua boca e... Que legal. E o planejamento dos alinhadores invisíveis é feito todo em cima desse scanner, desse escaneamento digital. Então, você tem que ter várias parcerias com essas outras empresas que vão prover a tecnologia ou vão prover o acesso à impressora 3D? Algumas delas, no caso da Invisa, eles têm o scanner deles mesmos, mas tem outras empresas que eles indicam, né, qual scanner está, como é que fala? Compatível com a tecnologia deles. Mas assim, na medida que você vai se focar para fazer isso, como eu falei, é um investimento que é super válido, né? E as novas tecnologias, como essa que você citou para o plano de tratamento, elas invariavelmente ajudam principalmente em uma de dois lados da moeda. Ou aumento de receita ou redução de custos via
maior produtividade. Você tem visto no seu setor ortodôntico indo para qual lado da moeda, predominantemente? Seja inteligência artificial, seja impressora 3D, seja outras formas de tratamento? Hoje ainda não é exatamente uma redução de custo, porque apesar de a gente ter uma parceria muito bacana com eles, ainda é caro, né? E como eu falei, tem o público certo para ser oferecido esse tipo de tratamento. Mas em termos de produtividade, se você tiver o volume para ser atendido por essa tecnologia, em termos de produtividade, ganha bastante. Ganha agilidade, é o tempo que iria para um laboratório, para fazer o modelinho de gesso, para voltar para fazer o planejamento. Então, ganha em termos de produtividade. E uma coisa assim, alguém já pode até pensar, nossa, então o dentista vai... Daqui a pouco não precisa mais do dentista, não, de jeito nenhum. O dentista precisa validar, precisa acompanhar. Como eu falei, tem a queixa principal do paciente, de repente ele vai ver lá o planejamento e vai falar assim, não, mas se der uma melhorada, der uma mudadinha aqui, o resultado vai ser melhor. Então, o dentista é super necessário, sim. Não dá para simplesmente pegar, mandar, aceitar e... Não, tem que... Copiloto, acompanhar, né? Exatamente. É igual os carros, né? Que você tem que ficar pondo a mãozinha no volante ali, senão ele desanda ali. Então, A lente de contato dental vai acabar com a ortodontia? não, acredito que não. Porque eu acho que ela é complementar à ortodontia. A lente de contato, ela é indicada em pequenos ajustes, né? Mas a única especialidade que eu acho que não vai acabar nunca é a ortodontia. E talvez esses procedimentos estéticos. A mistura de raças, né? Então, a criancinha lá herda o padrão de crescimento facial da mãe e o tamanho do dente do pai. Aí acontece essa bagunça que a gente vê. Então, isso vai continuar acontecendo. Mas as iniciativas de informação, de melhorar a informação, de melhorar a qualidade da alimentação, higiene bucal, prevenção, pode ser que com o passar do tempo a gente venha diminuir perdas dentais, né? A não ser que sejam causadas por trauma. Mas a ortodontia, ela não vai acabar nunca. E quando a gente tem alguma... vou falar feio, né? Quando o dente é muito torto, ele pode causar outros problemas que não só estéticos. Então, quando o dentinho ele está muito apinhadinho, ali, muito encavaladinho, ele dificulta a higienização, então pode dar doença na gengiva, perda óssea, com o tempo amolecer o dentinho. Quando ele está também muito torto e a gente vai mastiga errado, com o tempo pode também dar perda óssea e levar à perda do dente. Uma mastigação muito errada, é muita informação interessante que muita gente não sabe. Uma mastigação muito errada sobrecarrega o estômago, prejudica a absorção dos nutrientes, né? Porque o objetivo da gente mastigar o alimento é fazer com que ele seja melhor digerido. Então, se a gente não mastiga direito, porque os dentes estão numa posição ruim, né? Uma função errada, a gente não vai ter uma boa qualidade na absorção dos nutrientes. E, enfim, vários outros problemas. Então, a ortodontia jamais seria substituída por um procedimento estético, mas ela é complementar. Tá, fechei, fiz o que deu esteticamente, mas eu não consigo fechar um determinado espaço 100% porque o tamanho do dente não está suficiente, então eu complemento com uma lente, né? Fiz o procedimento ortodôntico, a pessoa já tinha uma perda dental, eu planejei deixar um espacinho ali para depois colocar uma prótese, um implante. Então, todas as demais especialidades da ortodontia, elas complementam o tratamento ortodôntico no final, para dar o toque especial. Ô, Cláudia, e a relação com operadoras de saúde? Com planos de saúde? Porque, por exemplo, eu vejo uma discrepância ainda grande no Brasil em relação a várias especialidades médicas
né? E um plano para que você possa falar, poxa, encontrei um bom dentista com esse plano, então eu mesmo, o que eu tenho por uma das empresas que eu participo, assim, eu nunca usei, né? Porque qual que é a sua visão? Duas perguntas. Uma, qual é a sua visão sobre as operadoras de saúde e a relação com dentistas? E dois, se vocês trabalham com operadoras de saúde e aceitam planos ou não, como que funciona o franqueado? Na relação com o dentista, quando eu tinha meu consultório, eu atendia por um plano de saúde odontológico também. E me trazia um público que talvez eu não tivesse se eu não tivesse o plano de saúde, né? Tá. Então, assim, existem muitos planos de saúde, né, odontológicos. E enquanto consumidor, eu acho só que o consumidor tem que estar atento ao que realmente o plano cobre, porque eu não sei hoje, tá, gente? Estou falando da minha experiência passada, mas o plano cobria alguns procedimentos até relativamente básicos e que talvez a pessoa não queria fazer. E para fazer o além tinha custo. Então, assim, os planos, com certeza, tem planos que dão um certo subsídio para esses outros tratamentos também, né? Tipo coparticipativo em alguns tipos de procedimento. Eu acho que é isso. Não pode se achar... A gente tem mania de querer acreditar em milagre, né? Você não pode achar que você vai pagar também super, hiper baixo num plano e vai ter 100% de cobertura em tudo que você precisar. Pra gente, como a gente já oferece... Primeiro que a ortodontia não é comum ser coberta por planos de saúde, né? Normalmente, os planos de saúde oferecem só as manutenções, algum desconto nas manutenções, e o paciente acaba tendo que pagar os procedimentos iniciais ali. No nosso caso, e eu acredito que isso deve ser com quase todas as redes, a gente já oferece também, incluído no tratamento, algumas coisas para o paciente num valor acessível. Então, não tem por que a gente ter parceria com o plano hoje. Eu sei que a Odonto Company tem, né, um plano de saúde, eles têm parcerias com o plano de saúde e para eles funciona. Para eles está indo super bem. Mas eles atendem especialidades, né? A clínica geral. Então é outro... Que lá vai fazer mais sentido. Lá né, faz mais sentido. geral. Mas vamos ver no decorrer do tempo o que pode acontecer. Se você pudesse começar de novo, faria alguma coisa diferente na trajetória da Orthodontic? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente fez e chegou até aqui, eu acho que fizemos certinho. A gente sempre foi muito humilde em saber o que a gente não sabia, né? Em buscar informação sobre o que a gente não sabia, para tentar profissionalizar o máximo que a gente pudesse. Marketing, financeiro, gestão. Então, eu acho que acho que não teria. Eu faria, talvez, não seria diferente, mas talvez mais do mesmo, mas buscaria mais ainda coisas do mesmo rol que a gente buscou. E olhando no retrovisor, qual foi a decisão mais importante para que a rede crescesse para esse número de centenas de unidades que tem hoje? Olha, eu não digo... Eu acho que não é questão de ser importante, é questão de ser necessária. Eu acho que em alguns momentos, para você crescer, você abre mão de algumas coisas em prol de outras, né? Então, talvez em alguns momentos a gente tenha que ter abrido mão em questão de valor de taxa de franquia, em abrir mão de algumas coisas que para a gente talvez fossem importantes, mas visando um bem maior, que era crescimento de rede, a gente abriu mão. Então, é questão de estratégia, na verdade, né? De ser necessário algum passo para você crescer. O Doni perguntou do retrovisor, então eu vou perguntar do futuro, né? E olhando à frente, a Cláudia, que eu vejo, tem essa relação com a profissão odontológica, mas você é uma grande empreendedora, né?
E empreendedores são inquietos. Então, conta um pouco dessa sua inquietude para o futuro, seja para o negócio da Orthodontic, seja de oportunidades adjacentes que você está vendo. O que você vê para o futuro da Cláudia empreendedora? Olha, a gente sempre é inquieto mesmo, né? Eu acho que a gente busca formas de... Eu penso, hoje eu buscaria formas de crescer ainda mais, vendo oportunidades de crescer. A gente ainda tem um mercado muito aberto no Brasil. E hoje a gente tem esse desafio de continuar crescendo num mercado que hoje está meio tímido, né? Está meio ressabiado, está esperando. Então, hoje, o meu desafio hoje, o que eu penso em continuar no futuro próximo e médio é fazer crescer ainda mais e prosperar ainda mais. Tem muita coisa para fazer ainda. Regiões, talvez, do Brasil, inexploradas e que você vê potencial, seriam crescimento? Hoje a gente é muito forte sul, sudeste, ali estado de Minas, meio tímido nos demais, assim. Ali centro-oeste, norte, nordeste também tem uma presencinha legal. Mas essas outras regiões... E o Brasil é muito grande, né? Então tem muita regionalidade que a gente precisa entender. Até você vê, a gente vai fazer propaganda. Vamos fazer um post para a rede social. É um desafio, porque o que comunica aqui na nossa região sul-sudeste não é o que comunica lá em cima. Né? Então, assim, entender isso e fazer isso performar no Brasil inteiro é bem desafiador. Então, eu, enquanto empreendedora, acho que eu ainda tenho muito para aprender na própria Orthodontic. Tem muita coisa ainda. Tem muito para aprender, mas tem muito para ensinar também. Para quem está assistindo e pensa em empreender, qual é o seu conselho? Olha, eu acho que a gente tem que ser muito humilde. E eu estou lendo um livro muito interessante, chama Garra. Ele é de uma psicóloga americana e ela fez eu não lembro se é tese, mestrado, doutorado, não lembro o que é, mas em cima desse tema. Ela provou, com os estudos dela, que a diferença de uma pessoa para outra não é o grau de inteligência, é o grau de persistência. Então, o conselho que eu dou é, primeiro de tudo, você tem que se planejar. Você tem uma ideia, você quer fazer alguma coisa, bota ali no papel certinho, quais são os seus objetivos, o que você imagina de caminho que você tem que percorrer para chegar no seu objetivo e persistência. E sempre pensando, a gente fala, aquela coisa teórica de fazer um PDCA, aprender com os erros, acertos. É real. É real. A gente não pode sair na louca fazendo e investindo sem saber o que você espera de retorno e sem trabalhar para que esse retorno aconteça, né? Então, eu acho que é isso daí. Você ter um bom planejamento, ter o comprometimento com isso, persistência e humildade para aprender com o que você errou. Cláudia Consalter, muito obrigado. Eu que agradeço. Ter topado vir até aqui. Papo super bacana. Diretamente de Londrina para São Paulo, valeu. Gostei muito da entrevista. Obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada e, de novo, parabéns pelo podcast de vocês. E tomara que muitas pessoas tenham a luz acendida aí com as pessoas que vocês trazem aqui. Obrigado. Foi ótimo também e acho que foi da parte de gestão, eu acho que mostra não só para quem que acompanha a gente e está olhando a parte de negócio, mas também olha, se você faz um curso que eventualmente na faculdade, você fala, poxa, eu não vou conseguir empreender, não vai ter oportunidade. Né? Você conseguiu fazer acontecer, fez um acordo com um Tubarão, com o Semenzato e um negócio que trouxe uma inovação grande no sistema arcaico aqui no Brasil, no setor ortodôntico. Então, parabéns, Cláudia. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.